que está escrito toda a nossa história, toda a história das pessoas do mundo. E nenhuma pessoa é digna de abrir esse livro, porque somos pecadores, imperfeitos. Nem mesmo os 24 anciãos, representando os 24 tronos, a lei e a graça, não são dignos de abrir o livro, porque são imperfeitos. Os seres viventes são imperfeitos diante da beleza que vimos no capítulo 4, revelada de Deus. Ele é Senhor, Ele reina, e em suas mãos está o direito de entregar o livro àquele a quem é de direito. E só há um que é de direito de abrir o livro: Jesus Cristo. Ele, perfeito, se entregou em morte, perfeito, ressuscitou perfeito em carne, corpo glorificado, e habita nas alturas à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, o Santo de Deus, Jesus Cristo, o Santo dos Santos, Senhor dos Senhores. Somente a Ele é dada a autoridade de abrir este livro para julgar. Somente Cristo fará o julgamento das nações, dos povos. Somente Cristo entregará o sim ou não, o sim de participantes da vida eterna ou não para a condenação no inferno, juntamente com o diabo e seus demônios. Somente Deus reina sobre toda a situação da história, sobre toda a situação do universo, obra criada por suas mãos. Então a missão de Deus, a princípio, que vemos aqui é reinar, é domínio. Amém, queridos? Essa é a missão de Deus, já que vamos falar sobre a tríplice missão aqui que vemos na história de toda a palavra de Deus. Versículo 2: vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Neste momento, João tem um contato consigo mesmo. Somos totalmente injustos, somos imperfeitos. Por mais que busquemos a Deus, a nossa vulnerabilidade continua. Para lembrar de quem somos, há sempre um espinho na carne. Já viu isso? Paulo falava que tinha um espinho na carne, não é mesmo? Há sempre algo que nos aflige, que nos esbofeteia. E muito embora lutamos e perseveramos em lutar contra aquilo, há sempre uma fraqueza maior. Há sempre uma fraqueza que nos rodeia. E às vezes você fala: eu não consigo vencer. Você continua perseverando e continue mesmo perseverando. Mas as nossas fraquezas servem para nos lembrar de quem somos diante daquele que reina e diante daquele que é digno de abrir o livro. Nós somos imperfeitos. E a nossa vulnerabilidade deve nos reportar a Ele em arrependimento. Para que sejamos ouvidos em oração, nosso coração deve chegar a Ele em arrependimento. Falávamos um pouquinho ontem sobre isso. Quando João tem um contato com a grandeza de Deus, com a justiça de Cristo, com o poder de justiça de Cristo, o julgamento de Cristo, o livro está em suas mãos, o testamento está em suas mãos, as provas estão nas mãos do juiz. Então ele se vê totalmente indigno, imperfeito. Mas diante do nosso reconhecimento, da nossa desqualificação, há uma voz que diz assim no versículo 5: um dos anciãos me disse: não chore, não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Não chore, não se culpe, não se esmague em culpa. Há alguém que é digno de abrir o livro, há alguém que é digno para julgar a nossa história. Abra sua Bíblia em 1 João capítulo 2, verso 1 e 2. 1 João capítulo 2. Jesus é antes da criação, né? Assim como ele inicia o seu evangelho lá em João capítulo 1, né? O verbo se fez carne, né? Ele estava com Deus, ele era Deus, né? Jesus é antes da criação, ele é eterno. Jesus é a palavra, que está dizendo aqui, é a palavra de Deus, é a manifestação, é o verbo que traz sentido à frase, como traz sentido à nossa vida. Jesus também é a manifestação da comunhão da igreja. É por isso que a igreja vive em comunhão, porque tem seu alicerce em Cristo Jesus. E esta comunhão é uma comunhão de propósito, que entende quem é e o que é para ser feito, não é?
É isso que ele está dizendo. Esse é Jesus Cristo em quem estamos alicerçados. E esse Jesus, no capítulo 2, verso 1 e 2, diz assim: meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se porém, ou seja, o pecado não é mais um hábito, o pecado é um acidente. Se porém vocês pecarem, o que diz aí? Há um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo o justo, aquele digno de abrir o livro, aquele digno de julgar. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Portanto, não chore, portanto, não se mova na culpa, mas chegue-se diante de Jesus Cristo. Ele nos justifica, Ele é o perdão dos nossos pecados. Rasgue o seu coração na presença dEle. Não tenha medo, mas mergulhe na presença do Senhor Jesus. Ele é a justiça que precisamos e que temos como necessidade. Vamos voltar ali em capítulo 5. Diz assim: não chore, verso 5, né? Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos, versículo 6. Depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto, em pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Interessante, né? Aqui ele faz um jogo de palavras. Primeiro ele cita aqui ao leão de Judá, príncipe de Judá, né? Que veio da tribo de Judá, geração de Judá, Jesus Cristo, né? Ele venceu. Aí no versículo 6 fala a maneira como ele venceu. Ele venceu não como um leão, ele venceu como um cordeiro. A Bíblia diz que como um cordeiro ele foi levado ao matadouro, né? Isaías 53 fala do seu silêncio, fala do seu semblante destruído, né? No sentido de tanto sofrimento que passou, os socos que levou, as chibatadas que levou. Havia um cordeiro sendo entregue no sacrifício, como assim temos lido hoje na leitura anual em Levítico, né? Os sacrifícios que eram colocados ali, mortos, representam o sacrifício de Jesus Cristo na cruz para nos salvar. Cristo, como um cordeiro, foi levado ao matadouro, e ao terceiro dia ressuscita como Rei das nações, o leão de Judá, aquele que manda, né, e toda a terra obedece. Ele é o Senhor da nossa vida. Jesus Cristo, então, como leão de Judá, venceu, irmãos. Venceu por nós. Amém. Venceu a morte. Quando olhamos para Ele, irmãos, tudo se torna tão pequeno em nossa vida. Quando olhamos para Ele, o pecado já não faz sentido, porque nele encontramos o perdão. Quando olhamos para Ele, não há por que continuarmos preservando a nossa vida tola, às vezes pequena, a nossa vida fundamentada no pecado, na história, na desgraça do passado. Quando olhamos para Cristo, nós somos convidados a olhar para o futuro, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, agora prossigo para o alvo. O meu alvo é a eternidade, ao lado de Cristo, aquele que vai abrir o livro, os 7 selos, aquele que vai julgar a terra.